Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler novamente do versículo 21 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluído. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios. Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Amém? Queridos irmãos, quero dar boas-vindas aí aos nossos visitantes hoje. Fique à vontade, volte sempre quando quiser, para termos comunhão juntos. E algumas semanas atrás, eu comecei a falar nesse texto que a gente acabou de ler. Porém, é um texto bem profundo. E a gente viu só um pedacinho dele e a gente vai continuar a partir de hoje, nessa segunda mensagem. Queridos, nós sabemos que Deus criou o homem e a mulher justos, pessoas santas, boas, pessoas que viviam em plena comunhão com Deus o Pai. Ambos, que eram os nossos representantes, Adão e Eva, eles eram pessoas satisfeitas, não tinham necessidade de nada, mas, infelizmente, isso não durou, como nós sabemos no relato de Gênesis, que eles pecaram, e quando eles pecaram, isso causou muito mal. Toda a criação foi submetida à maldição e tudo daí em diante ficou difícil para o ser humano, para toda a criação, devido ao pecado do homem. Então houve uma separação dos seres humanos com Deus, a partir do momento que eles pecaram e desobedeceram a Deus. E aqui eu vou fazer novamente a pergunta que eu fiz no primeiro sermão, que é uma pergunta que está em Jó, que diz assim, Jó, capítulo 9, versículo 1 e 2, diz o seguinte: Então Jó respondeu e disse: Na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Então eu iniciei a primeira mensagem com essa pergunta e falei que a gente iria ver a resposta nesse texto de Romanos, o qual a gente começou em novembro, a primeira mensagem em novembro agora de 2021. E quando eu comecei a falar nesse texto, vou apenas lembrar algumas coisas bem rapidamente para a gente continuar. Eu falei para os irmãos que nós iríamos dividir em duas partes principais. Eu falei para os irmãos que do versículo 21 até o 24, aqui o apóstolo estava descrevendo o plano da salvação de Deus.
e que do versículo 25 ao 31, ele nos mostra as características desse plano de salvação. E na primeira parte, que é do versículo 21 ao 24, eu levantei alguns pontos aqui com os irmãos, 5 para ser mais exato, e a gente viu apenas um deles. O primeiro ponto que a gente levantou aqui foi o seguinte, que Deus ele providenciou uma justiça, e agora, como disse o apóstolo aqui, ele revelou, e disse também que ele tinha prometido bem antes, mas que só agora, no tempo que o apóstolo aqui ainda era vivo, no tempo que Cristo veio, foi que essa justiça veio ser manifestada. E o segundo ponto, que é a partir do que a gente vai continuar a partir de hoje, ou seja, a gente parou só no versículo 21, mas agora, como o apóstolo ressalta bem aqui, ele está fazendo uma alusão aos acontecimentos históricos que aconteceu com a vinda do Senhor Jesus Cristo, com a sua vida perfeita, com a sua obediência à lei de Deus, com tudo que ele fez, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, é tudo isso que quer dizer esse mais agora. Então, nós vimos que foi sem lei, sem que nós viéssemos a nos conformar a algum tipo de lei, Deus manifestou essa justiça dele, A gente viu bem isso, que a palavra do Senhor diz o seguinte, que o homem que fizer essas coisas, viverá por elas. Está escrito lá em Deuteronômio, está escrito aqui também em Romanos, Paulo vai citar mais na frente. Que coisas que ele está falando? Que fizer a lei. O homem que quer viver pela obediência à lei, viverá por elas. Mas o problema é, ninguém jamais conseguiu guardar toda a lei de Deus. Então Paulo diz que sem lei, foi sem lei que se manifestou essa justiça de Deus. E ele falou que essa justiça, irmãos, é algo que já tinha sido profetizado antes, e a gente viu isso bem na primeira mensagem. Citei várias passagens para os irmãos, que profecias que falavam a respeito disso, a respeito do Senhor Jesus Cristo, que estava testemunhado lá onde? Na lei, nos livros iniciais da Bíblia, escritos por Moisés, e também pelos profetas, todos os profetas, salmos, essa justiça estava ali, já. E nós paramos aqui. E a pergunta que faço nesse momento é, então Deus providenciou uma justiça, a tornou manifesta, e ela passa a ser nossa, essa justiça. E a pergunta é, como que essa justiça que o Senhor Deus providenciou passa a ser nossa? E a resposta que o apóstolo nos dá está aí no verso 22, ele diz, justiça de Deus mediante a fé, ou pela fé. É pela fé que todos nós que cremos em Cristo viemos receber essa justiça providenciada por Deus. O que é fé? Em Hebreus 11, Hebreus 11:1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E eu peguei aqui 3 verdades que um autor que eu gosto de ler muito fala a respeito da fé, e ele dá 3 características da fé. Ele diz que a fé, ela é um conhecimento da verdade. Em segundo lugar, é um assentimento à verdade. E em terceiro lugar, uma confiança na verdade. Então ele diz que assenta esses 3 elementos na fé verdadeira, no cristão que realmente tem a fé salvífica. Nós podemos perceber isso, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus. Esse próprio capítulo 11 de Hebreus, quando a gente lê com calma, vai dizer que pela fé Noé, quando avisado, construiu a arca, pelo qual
veio a salvar a sua família, ou seja, Deus revelou algo a ele, uma verdade a ele que iria acontecer, né? Foi o primeiro passo. Segundo lugar, ele teve um assentimento com essa verdade, ele creu e em seguida ele confiou nessa revelação, nessa verdade que Deus revelou a ele e seguiu. Agora pensa só, por exemplo, o próprio Noé, a Bíblia diz que ele passou cerca de 100 anos construindo uma arca. E ele, como apregoeiro da justiça, certamente falando que Deus ia trazer o dilúvio, que ia destruir tudo. E ninguém, todos zombando dele, sem crer, mas ele continuou. Ele fez um assentimento, ele ouve a verdade, fez um assentimento, ele creu, ele teve uma confiança naquela verdade. E através daí ele salvou a sua família. Segundo diz a palavra de Deus, 8 pessoas se salvaram. E tem vários outros exemplos no próprio capítulo 11 de Hebreus. Eu citei esse apenas só para a gente fixar um pouquinho esses 3 pontos que eu citei para os irmãos. Ou seja, uma forma mais exata de definirmos isso é que a fé ela é uma verdadeira confiança em Cristo, em Jesus e no que Ele fez por nós e pela nossa salvação. Esse, de acordo com o apóstolo Paulo, né, é o meio, através dessa fé que a gente obtém a justiça de Deus. Agora eu quero falar uma coisa aqui importante a respeito disso. É a fé que salva você? Não. Quem salva você, meu irmão, é a obra de Jesus Cristo. Se você disser assim, a minha fé me salva, isso se torna em obras. Você tem do que se gloriar. De acordo com isso, como é que você vai encarar o versículo 27 da passagem que a gente leu de Romanos 3? Onde há, pois, a jactância? Onde há, pois, a vanglória? Então, a fé é um instrumento pelo qual você recebe, eu recebo, todos nós recebemos a salvação de Deus. Ela é um instrumento pelo qual, e não a causa. A causa de você ser salvo, ser justificado diante de Deus, é o Senhor Jesus Cristo e a obra redentora que Ele realizou. Amém. Que isso fique claro em nossas mentes. Então, eu quero passar agora para um terceiro ponto, nessa primeira parte que eu falei que dividi o texto. E para quem que está disponível esta salvação de Deus? Para quem está acessível essa justiça de Cristo que nos vem pela fé? E nós temos a resposta ainda aí no verso 22, que o apóstolo diz assim, mediante a fé, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. É só para os judeus que está disponível essa justiça, essa salvação? O apóstolo diz que não. É para também, para mim, para você, para todos os que creem. Na minha tradução, a Almeida Revista Atualizada, tem uma parte do versículo que está entre parênteses. Quando diz assim, para todos, aí essa seguinte palavra seguinte dá assim, entre parênteses, e sobre todos os que creem. É para os que creem que está disponível essa salvação do Senhor. E para quem não crê? Para quem não crê, irmãos, é só você ler calmamente os evangelhos. O evangelho de João, por exemplo, vai dizer assim que quem crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Está lá em João 3,36. Então,
são para os que creem, não importa quem seja, não importa quem você é, de que família você é, de que país você é. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, quando você ouve a verdade de Deus, acerca de nós mesmos, você tem um assentimento dessa verdade e você confia nessa verdade, você se entrega para o Senhor Jesus Cristo. Então você é salvo. Amém. Não pelo que você faz, mas pelo que Jesus Cristo fez. Amém. Então ele diz que não há distinção, né? Aqui o apóstolo ele tem em mente algo que ele já vem dizendo, né? Desde o início da carta, onde ele vem falando do pecado dos gentios, no capítulo 1, o pecado dos judeus, no capítulo 2, e ele junta tudo no capítulo 3, versículos 9 a 20, ele põe todos de igual forma perante Deus, todos como pecadores, não há distinção, porque veja o que ele diz aí no verso 23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E eu pergunto para os irmãos, e o que é que significa pecado? Permitam-me dar-lhes algumas definições de pecado, segundo é mostrado na Bíblia inteira. Em primeiro lugar, pecado, né, a palavra hamartia, que aparece nesse versículo 23, significa errar o alvo. Em vez de você acertar o alvo, você está de um lado ou do outro, você nunca consegue atingi-lo. Essa, por exemplo, é a definição que está na Bíblia NVT. Você está com ela aí, pastor? A nova versão transformadora? O verso 23, leia para mim, por favor. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Amém, muito obrigado. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Ninguém alcançou, ninguém conseguiu chegar lá. Apenas o Senhor Jesus Cristo foi o único que chegou lá, que cumpriu toda a lei de Deus e nunca pecou. E em segundo lugar, pecado é anomia, que é estar sem lei ou fora da lei. Em terceiro lugar, pecado é falta de retidão, falta de justiça. Já disse isso na introdução, que o homem e a mulher foram feitos justos, eram justos diante de Deus, porém quando pecaram eles perderam essa justiça original. Não ser reto, não ser direito, íntegro, veraz. Em quarto lugar, pecado é transgressão, né? Então esses termos você encontra por toda parte na Bíblia, e o seu objetivo é trazer à luz o significado de pecado, né? Outra transgressão é você não fazer a vontade de Deus. Você quer fazer a sua própria vontade. Pecado também significa iniquidade. Iniquidade é tudo que em si mesmo é errado e é algo patente, inerente e essencialmente mal. Em quinto lugar, pecado é a transgressão da lei. Isso você vê, por exemplo, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4, onde o apóstolo vai falar sobre isso. Pois bem, queridos, o fato é que todos nós somos culpados diante do soberano Deus. E Paulo, ele resumiu isso muito bem. Quando os irmãos tiverem tempo, leiam depois Romanos 3, 10 a 18, que ele faz um resumo de tudo ali. Outra coisa interessante que nós podemos notar a forma como o apóstolo expressa aqui, pois todos pecaram, é a forma que ele escreve, que ele expressa, porque ele empregou o aorismo do verbo pecar.
que significa algo feito uma vez por todas. Ou seja, devemos traduzir este versículo assim: pois todos pecaram e estão sendo destituídos da glória de Deus. Ele empregou dois tempos verbais diferentes. Primeiro, o aorista, expressando algo completo, uma ação realizada uma vez por todas, e depois, em segundo lugar, uma ação que está sendo continuada no presente. Quando foi que todos pecaram? O próprio apóstolo Paulo, ele nos responde essa pergunta mais na frente, nessa mesma epístola. No capítulo 5, no versículo 12, ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, nós somos culpados pelos pecados que cometemos depois de uma certa idade, que nós já temos consciência. Mas quando nós nascemos, nós já vemos a esse mundo com o pecado original, o pecado de Adão e Eva, a desobediência deles lá no início. Se vocês prestarem atenção no que o apóstolo disse, capítulo 5, 12: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o quê? A morte. Assim a morte passou a todos. Inclusive um bebê recém-nascido, ele já vem com esse pecado original, creia você ou não. Porque se ele não viesse, ele não poderia morrer. Adão não ia morrer, Eva não ia morrer, mas Deus tinha falado: se você comer desse fruto que eu lhe proibi que comesse, certamente morrerás. E a serpente disse assim: é certo que não morrereis. Pergunta: qual a palavra está valendo, a da serpente ou a de Deus? Que daí em diante todo mundo começou a morrer, até hoje. Todos nós vamos morrer um dia em consequência disso. Então, quando que nós pecamos? Todos nós em Adão. Nós já vemos com essa culpa a este mundo. Você vê como o apóstolo ele resume tudo que ele já vem dizendo nessa epístola, ele resume tudo aqui nessa palavra: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, algo que nós devemos notar é o que Paulo quer dizer, né, com esse carece da glória de Deus, né? Ou então, em outras traduções, estão destituídos da glória de Deus. A palavra que o apóstolo Paulo empregou aqui, irmãos, por estão destituídos ou carecem, é a mesma palavra que aparece na parábola do filho pródigo, que Jesus conta daquele jovem que pediu a sua parte na herança do pai, foi embora, gastou tudo absolutamente. E quando ele gastou tudo, diz que sobre aquele lugar que ele estava começou a vir uma grande fome naquele lugar, e ele, sem ter mais nada, né, ele começou a cuidar de porcos, é o que diz na passagem lá. Então lá vai dizer que ele começou a ter falta, começou a ter necessidade de tudo, começou a ter falta de tudo. É a mesma palavra que o apóstolo emprega aqui: estão destituídos da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Nós carecemos da glória de Deus, nós temos falta disso. A forma de nós compreendermos o que o apóstolo quer dizer por falta, carecer da glória de Deus, eu vou ler citar algumas passagens aqui, espero que os irmãos compreendam o raciocínio. Por exemplo, no capítulo 2, aqui da própria Epístola aos Romanos, no versículo 7, diz assim: que é dada a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e
incorrupção. Quando nós vamos para o versículo 10, ele diz: glória, porém, e honra e paz são dadas a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Quando nós vamos para o capítulo 5 de Romanos, versículos 1 e 2, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos em quê? Na esperança da glória de Deus. Quando você for para o capítulo 8 de Romanos, no versículo 18, ele diz: porque para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. No versículo 21 ele diz, no mesmo capítulo, né, de Romanos 8, ele diz: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E nos versículos 29 e 30 de Romanos 8: porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio do que eu estou dizendo aqui? Do que é carecer da glória de Deus? E ter sido destituído da glória de Deus? Ou então, o que o apóstolo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, ele diz: todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, ele diz: Deus que disse das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Ou em 2 Coríntios 4, 17, ele afirma que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, mas muito excelente. E em João, Evangelho, capítulo 17, versículo 22, ele declara: eu dei-lhes a glória que a mim me deste. O que significa tudo isso? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a única interpretação adequada de todos esses versículos. Significa, desses que eu acabei de citar para os irmãos: contemplem a glória de Deus, regozijem-se nela, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação ou revelação do conhecimento da glória de Deus. O incrédulo não sabe nada disso, da glória de Deus, porque ele não crê, ele odeia a Deus, ele está separado de Deus por causa do pecado. Ou seja, todo cristão verdadeiro, irmãos, presta atenção, em si tem algo da glória de Deus. Muitas das vezes nós podemos não ver, não estar enxergando, mas tem. Cristo estava aqui no mundo, mas o apóstolo Paulo, ele diz em uma das suas epístolas que se os príncipes deste mundo tivessem visto a glória de Cristo, eles não teriam crucificado. O apóstolo João diz no início do seu evangelho, os outros não estavam vendo, mas ele diz: mas nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai.
Eles viam isso em Cristo, enquanto os outros, os fariseus, os próprios conterrâneos do Senhor Jesus, eles olhavam apenas para o carpinteiro, filho de José e Maria, conheciam seus irmãos, suas irmãs, nada além disso. Eles não viam a glória de Deus na face de Cristo. Mas se eu somos cristãos verdadeiros, isso foi revelado a você e a mim, a todos os cristãos verdadeiros. Então, eu acho que a gente tem que seguir mais um pouco aqui, já está quase dando o horário. Quando der o horário eu paro. De algo incrível no versículo 24. Paulo segue e diz, que Deus ele nos justifica gratuitamente, como está escrito aí, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então, como que Deus está revelando aqui o seu plano de salvação? Ele já falou várias coisas. Ele já mostrou que ele já tinha revelado isso desde o início, como eu citei aqui no primeiro sermão. Começa logo ali em Gênesis 15 e vai, seca todo o Antigo Testamento. Aqui o apóstolo Paulo fala a forma como essa justiça que Deus prometeu, que tinha prometido anteriormente, como que ela passa a ser nossa. A gente viu que é pela fé, é o meio pelo qual nós recebemos, Isso não importa quem seja, de que lugar seja, de que país. E o apóstolo, para que você não se esqueça, ele faz questão de lembrar que todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, e que nós carecemos da glória de Deus. Nós também vimos isso. E em seguida ele diz algo maravilhoso para esses que ele acabou de dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele diz: sendo justificados gratuitamente a sua graça. Glória a Deus. Glória. Isso aqui, irmãos, é uma declaração que Deus faz. A partir do momento que você crê no Senhor Jesus Cristo, Deus, o Pai, lhe declara justo. Amém. Como que é isso? A partir desse momento você já passa a ser uma pessoa justa? É óbvio que não. Quando nós olhamos para as nossas vidas, mesmo depois que confessamos o Senhor, a gente poderia duvidar disso. Não é isso que ele quer dizer. Que a partir do momento que você crê em Jesus, você já vai se sentir uma pessoa justa? Não, você não vai sentir nada. Mas que diante de Deus, do trono de Deus, da sua justiça, Ele lhe declara justo e Ele lhe vê como justo. Amém. É uma declaração judicial, forense, que Deus faz. Diante dele, Ele olha para você e o pastor Rosílio lhe diz: justo, você é justo. É diferente, irmãos, isso aqui da santificação. A santificação operada pelo Espírito Santo em nós é algo que vai nos transformando de dentro para fora. E isso leva toda a nossa vida como cristãos nesse mundo, até nós um dia partirmos para estar com o Senhor. Então Deus faz essa declaração em quem crê em Jesus: você é justo. E como foi isso? Foi gratuitamente. O que você precisou fazer para isso? Nada. Você precisou fazer umas obrinhas ali, ajudar algum irmão que está precisando de ajuda? É bom. Se você já faz isso, continue cada vez mais. Deus abençoe. Mas referente à salvação, isso não vai lhe ajudar em nada, tá? Porque é totalmente de graça, gratuitamente. E eu citei aqui no primeiro sermão, quem se lembrar, que muitos não querem isso. Eles entendem isso, mas rejeitam. Por quê? Não tem aquele ditado que a gente gosta de fazer por merecer? Se você for ver lá em Romanos 10, Paulo vai dizer isso, que os judeus, eles rejeitaram essa justiça a qual a gente vem falando, que vem de Deus,
sem lei, eles rejeitaram, fazendo o quê? Procurando estabelecer a sua própria, que vem da lei. E quando você vai ver a vida do apóstolo Paulo, o próprio, em Filipenses, lá no capítulo 3, ele vai dizer lá, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e ele vai dizer lá, mas eu tenho todas essas coisas. Ele se gloriava naquilo, mas ele diz, eu tenho tudo isso como esterco, pelo conhecimento, pleno conhecimento, ele considerou tudo como lixo, pela sublimidade e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E ele diz, e que naquele dia eu seja achado nele, não com a minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem de Deus mediante a fé. Amém. Exatamente o que estamos falando aqui. Glória a Deus. E eu posso te provar usando uma outra passagem, onde aparece essa palavra gratuitamente, a palavra dorean. Ela só aparece em 2 lugares no Novo Testamento, aqui e em João capítulo 15, versículo 25, que é onde o Senhor vai dizer assim: aborreceram-me sem causa. Ou seja, o Senhor vai dizer que eles odiaram a Jesus sem causa. Ele não dava oportunidade, ocasião para que eles o odiassem, mas eles me odiaram sem causa. Esse sem causa lá é a mesma palavra que é utilizada aqui em Romanos 3, 24. Você não fez nada, eu não fiz nada para que Deus venha ali declarar justos. É apenas pela fé, olhando unicamente para o Senhor Jesus Cristo. E tudo isso pela graça de Deus, né? Que ele continua dizendo, por sua graça, né? Um dos atributos de Deus, que significa favor imerecido, dado a quem não merece nada. É isso que significa graça. Você não merece nada, mas Deus fez o quê? Ele lhe justificou gratuitamente. Amém. E como que Deus faz isso? Eu posso me afirmar isso com base nas Escrituras, que nem mesmo Deus poderia fazer isso, irmãos, se não fosse o Senhor Jesus Cristo. Se você ler com atenção as Escrituras, você vai ver em vários lugares no Antigo Testamento, onde Deus diz assim: eu perdoo a transgressão, a iniquidade, os pecados, mas eu não terei o culpado por inocente. Como assim? Como é que Deus diz que vai justificar, que vai perdoar, mas não terá esse culpado por inocente? Nós compreendemos todas essas questões, tudo nesse texto aqui, ó, que a gente está vendo. E como que Deus fez isso? E o apóstolo diz, ainda no verso 24, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ou pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós devemos compreender seriamente o significado dessas palavras, irmãos. Redenção. O que é redenção? Eu anotei aqui uma definição que um autor dá, e ele diz o seguinte: a palavra redenção, a raiz da palavra, como empregada pelos gregos, relacionava-se com o ato de desatar roupa ou de afrouxar a armadura, mas posteriormente passou a ser empregada para expressar a soltura de um animal e também com referência à soltura das amarras e dos grilhões de um prisioneiro. Mais tarde ainda, empregava-se em alusão ao ato de soltar ou libertar um prisioneiro ou um escravo, mediante o pagamento de um resgate. E é exatamente esse o significado. Na literatura clássica grega, o significado que eles utilizam nessa palavra é o pagamento
de um preço, do resgate de algo, de alguma coisa. E nós podemos perguntar aqui, mas como assim? Pagamento, preço, resgate, resgatar de quê? Pois bem, nós já vimos aqui que todos pecaram. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer isso: quem comete pecado é escravo do pecado. A Bíblia ainda vai dizer que quem comete pecado tanto é escravo dele como se torna servo do diabo. Você consegue entender o que o apóstolo está dizendo aqui? Que nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça, mediante ou pela redenção que há em Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele pagou o preço. Porque Deus disse: eu não vou ter o culpado por inocente. Quando Cristo estava na cruz, sofrendo tudo aquilo, por que você acha que Jesus, antes de morrer, disse assim: Deus meu, por que me abandonaste? Deus e o pecado não se unem. Deus teve que largar o seu próprio filho, abandoná-lo. Por quê? Paulo vai dizer isso lá em Coríntios, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões aos homens. Mas se ele não estava imputando isso aos homens, ele estava imputando isso em quem? Imputar significa atribuir a, ou colocar na conta de. É porque ele pegou todos os seus pecados que você já cometeu, ou que comete, não sei, ou que cometerá, e lançou sobre o seu filho. É isso que Paulo diz, se eu não me engano, em Colossenses, que todo o escrito de dívida que era contra nós, Deus o cravou na cruz do Calvário, no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele foi o preço pago, o preço de resgate para nos libertar do império das trevas. É isso que a palavra diz, que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Então, queridos, que vocês tenham isso em mente, que não foi por coisas corruptíveis que nós fomos comprados, diz o apóstolo Pedro, mas foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Então, eu vou parar por aqui e com isso concluir essa primeira parte, e quem sabe, se Deus um dia permitir, a gente continuar do versículo 25 em diante. Tenham isso em mente, tudo que nós vimos aqui, algumas lições para nós. Eu peço encarecidamente, irmãos, se você puder, leia o Antigo Testamento, porque como o apóstolo falou, tudo isso aqui estava escrito já. O Novo Testamento é apenas um cumprimento que já está no Antigo. Leia a palavra de Deus toda, não leia só o Novo Testamento. E largue de mão, se você tem essa propensão de querer mostrar alguma justiça sua própria diante de Deus. Ele não vai aceitar. A única justiça que Ele aceita é a que Ele mesmo providenciou, que é através do seu Filho. Ele não vai aceitar nossa justiça, até porque nós não temos. Para nós irmos para o céu, nós precisamos ser revestidos pela justiça do Senhor Jesus Cristo. Amém. E você pode subir confiante, que Deus vai abrir a porta para você, e você será feliz para toda a eternidade. E como nós vimos, tudo isso é de graça, é um presente que Deus nos dá. Mas lembre-se, de graça para nós, mas para Deus teve um preço. Ele teve que matar o seu filho e castigar nele por todos os nossos erros.
porque Ele não tem o culpado por inocente. Então eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.